Bom dia, turma! Hoje nossa aula será sobre células eletroquímicas. Elas podem ser designadas como galvânica ou eletrolítica, de acordo com o tipo de reação. Designa-se por ânodo o eletrodo onde ocorre a oxidação e por cátodo aquele que sofre a redução. Nas células galvânicas, o ânodo é o eletrodo negativo e o cátodo positivo. Nas eletrolíticas, é o contrário. Em termos gerais, podemos representar uma célula eletroquímica do seguinte modo: as substâncias redutoras separadas da oxidante por meio de uma ponte salina. A barra vertical representa a separação entre as fases e as duas barras verticais, a ponte salina, que consiste de um tubo em U, onde contém uma solução saturada de um eletrólito que não interfira no estudo. Assim, iremos estudar pilhas de Daniell, onde o ânodo é uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, enquanto o cátodo é um eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Como mostra a figura ao lado, as duas semicélulas estão ligadas por uma ponte salina de sulfato de potássio. A semirreação mostra que o zinco é oxidado a íon zinco 2+, enquanto os íons cobre são reduzidos a cobre metálico. A equação de Nernst permite calcular o valor da força eletromotriz de uma célula pela diferença do potencial padrão menos a constante dos gases, a temperatura em Kelvin, dividido pelo número de elétrons envolvidos na equação, a constante de Faraday e o Ln da constante de equilíbrio. Nas pilhas de Daniell, os reagentes estão separados em dois recipientes distintos, chamados de semicélulas, ligados por uma ponte salina, um tubo em U, onde contém uma solução eletrolítica. Podemos observar, fazendo-se uma conexão metálica condutora entre os dois sistemas, a condução eletrolítica, registrada em um multímetro. Os elétrons, então, fluirão espontaneamente do eletrodo de zinco para o de cobre, onde o zinco ele é oxidado e o cobre sofrerá redução. É possível calcular a variação do potencial elétrico da semicélula por meio dos valores do potencial padrão de redução do cobre e do zinco, respectivamente, obtendo-se um valor de 1,10 volts. Assim, o procedimento experimental consistirá no uso de diferentes soluções aquosas de sulfato de cobre, mantendo-se constante a solução de sulfato de zinco, no valor de 0,5 mol por litro. Nesse experimento, é necessário medirmos a temperatura das soluções e transformar para Kelvin, e assim poder calcular a razão entre a constante universal dos gases, a temperatura, dividido pelo número de elétrons e a constante de Faraday, e assim utilizar a equação de Nernst para calcular o potencial das células. Nós iremos trabalhar com 5 soluções diferentes de sulfato de cobre, de acordo com a imagem ao lado. Em seguida, iremos assistir a um vídeo produzido no laboratório de Química. Bom dia, turma! Hoje a nossa aula será sobre pilha de Daniell. Nesse experimento, utilizaremos uma solução de sulfato de zinco de concentração 0,5 e 5 soluções de sulfato de cobre com diferentes concentrações. E colocaremos 2 placas, uma de cobre e uma de zinco, nas semicélulas. Observe o valor 1,01. Em seguida, trocaremos a solução de sulfato de cobre numa concentração um pouco maior, de 0,025. Para isso, enxugaremos os eletrodos, assim como a ponte salina. E iremos fazer a nova medida do sulfato de zinco, agora com uma solução 0,025. Colocamos o eletrodo de cobre, o de zinco e observamos o valor de 1,03. Novamente, repetimos o procedimento com a nova solução de sulfato de cobre.
numa concentração de 0,05. Para isso, iremos fazer toda a limpeza e repetirmos a análise. Colocamos a ponte salina, cada eletrodo na sua respectiva semicélula e fazemos a leitura de 1,04. Em seguida, iremos fazer com a solução 0,25 de sulfato de cobre. Para isso, repetimos todo o processo de limpeza, colocamos a ponte salina, o eletrodo de zinco, de cobre e a leitura de 1,05. Repetimos o procedimento e iremos fazer agora com duas soluções da mesma concentração, de 0,5 mol por litro, observando um valor de 1,06. E agora iremos fazer as explicações. Os resultados experimentais estão apresentados na tabela. Podemos observar que estes estão muito próximos aos calculados a partir da equação de Nernst. Traçando-se o perfil do ln de K em função do potencial elétrico, podemos observar uma relação linear das pilhas de Daniell. Este gráfico ilustra que é possível calcular a constante de equilíbrio de uma célula a partir dos valores do potencial. Observando os dados da tabela, a célula número 5, onde a concentração do zinco é igual à concentração do cobre, o potencial da pilha é igual a 1,1 e o resultado experimental foi observado de 1,06.